Salve os irmãos, com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar este culto de Santa Ceia, louvando ao nosso Deus do nosso inário, o número 270. Morri na cruz por ti, foi para te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui, e por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, e a fim de te salvar. A vida consegui, e agora tá mudar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do Senhor, amém? Que bom e agradável encontrar os irmãos aqui na casa do Senhor. Isso é um privilégio que só temos motivo de agradecer ao nosso Deus. Nesse momento, eu convido a todos para fazer uma oração de gratidão, de invocação neste momento. Vamos orar, vamos conversar com o nosso Deus nesse momento. Santo, santo, maravilhoso Deus, Pai querido amado, santificado venha ser teu nome, Senhor. Nesse momento tão precioso que estamos aqui na tua casa de oração, gostaríamos de te agradecer pelo dom da vida, pelo ar, pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheste esta noite, Senhor, e separou o teu povo para estarmos juntos, para te cultuar neste local. Obrigado pela presença de cada um que aqui se encontra e aqueles que ainda vão por vir. Que o Senhor traga sobre a sua paz. Em nome de Jesus, colocamos em tuas mãos a liderança da igreja presbiteriana, como também de todo o teu povo, Senhor. Ó
continue conosco. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva aqueles que estão desanimados, cansados, sobrecarregados. Ó Senhor, que nesta noite, Senhor, nessa cidade de Caicó, que vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Ó, em nome de Jesus, perdoa nossas falhas e continue conosco. Também te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor venha visitar, Senhor, as unidades prisionais, os hospitais, ou aqueles que estão enfermos, Senhor, seja cura, trazendo cura física e espiritual para todos que lá se encontram. Em nome de Jesus, perdoa nossas falhas. Amém. Convido agora o reverendo Felipe para dar continuidade na liturgia do culto. Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Esse mesmo Deus que convoca o seu povo a se congregar para adorá-lo, é o Deus que acolhe as nossas confissões. A palavra do Senhor, na primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do versículo de número 3, diz assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Todo aquele, irmãos, que está nele, em Cristo Jesus. E para estar em Cristo Jesus, é preciso ter uma vida de santidade. Para ter esta vida de santidade, é necessário a confissão de pecado, o arrependimento do coração. No versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer: amados. Ele doou a vida por amor de vocês. Então, aquele que dá a vida, irmãos, no seu lugar, é aquele que perdoa, porque ele te ama. Então, neste momento, o Senhor acolhe as nossas confissões. Feche seus olhos. Feche os olhos e aproveite esta oportunidade. Talvez neste dia você ainda não tirou este momento para pedir perdão ao Senhor. Mas o Senhor propositalmente te trouxe aqui para você avaliar o seu coração e ver se há nele alguma coisa má. Pai, nós te damos, ó Deus, toda a honra e toda a glória nesta noite, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda exaltação. O seu amor que foi revelado em Jesus, ó Deus, na cruz do Calvário, nos remete hoje, ó Deus, a reconhecer que somos pecadores, carecemos, ó Deus, da tua graça, estamos distantes, ó Deus amado, da tua presença, mas o teu amor, Deus, nos aproximou, nos reconciliou, e hoje estamos aqui mais uma vez te pedindo ajuda, para poder, ó Deus, ter uma vida distante do pecado e pertinho do Senhor. Perdoa, ó Deus, as nossas faltas, os nossos, ó Deus, delitos e pecados que cometemos, ó Deus, porventura, a tua santidade. Sabemos, ó Deus, que na tua palavra diz que o Senhor perdoa. Por isso te damos, ó Deus amado, graças. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. E assim, ó Deus, com o coração transbordando de alegria, ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos, com um coração agora mais leve, sabendo que o Senhor perdoa os nossos pecados. Vamos estar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele através das canções, com o nosso irmão Paulo.
Irmãos, vamos continuar louvando ao nosso Deus, louvando também do nosso cenário o número 39. Ouvides, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ouvindo univos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna nos conduzirá. Sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, convido mais uma vez para abrir a palavra do Senhor no Salmo 95. Salmo 95. Em reverência à palavra do Senhor, aqueles que forem encontrando e puderem ficar de pé, fiquem por favor. Vamos ler esse salmo de maneira alternada. Salmo 95 está escrito: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo de nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salvos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Nele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, é nós, povo do seu pasto e ovelho da sua mão. Hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Merimá, como no dia de Massá no deserto. quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante tiveram visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração franziado, não conhece os meus caminhos. Todos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Convido nesse momento a nossa irmã Lidiane, que terá a oportunidade de louvar 2 cânticos. Uma igreja já é de costume. No segundo cântico, terá a oportunidade de depositar no altar do Senhor os dízimos e as ofertas. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido toda a igreja para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Vamos todos juntos cantar ao Senhor com alegria. Eu olho para a cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Todos cantando pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, e merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz, gentilmente, sem palavras, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
tu é fiel, pela cruz me chamou, gentilmente, sem palavras, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluias. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor Jesus. Dessa vez com o hino do nosso cenário, número 107. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me, sim, sempre vi e por fim descansarei, salvo além do rio, dessa cruz deseja aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me, sim, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Deus seja glorificado. Nesse momento, convido as crianças, juntamente com as professoras, para virem aqui à frente. Nosso irmão Diácono José vai fazer uma oração pelas crianças, pelos dízimos, e também pelo irmão que vai pregar hoje a palavra do Senhor.
Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido para que abramos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6. Nós estaremos concluindo a meditação deste capítulo 6, conforme nós meditamos, na verdade, nos últimos 2 domingos passados. João 6, vamos ler alguns versículos. João 6, a partir do versículo 66. João 6, 66. Vamos ler do 66 ao 69. João 6, do 66 ao 69. Diz assim o texto sagrado: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eu coloco, Senhor, com os meus irmãos diante de Ti, mais uma vez, para pedirmos a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Suplicarmos a Tua graça, porque nós somos pecadores, e pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, no entendimento da Tua palavra, na exposição do texto sagrado, na pregação do Teu Evangelho, até que o Senhor venha, Pai. Senhor, fala conosco nesta noite, mediante esta palavra, Senhor. E tem misericórdia e nos usa, Senhor, para proclamar a Tua palavra no nome de Jesus. Que eu não venha dizer nada, Senhor, de mim, mas de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto dá continuidade ao que a gente vinha meditando no capítulo 6 de João. Nos 2 domingos anteriores, nós meditamos sobre os aspectos da salvação, para os irmãos que entenderam que a gente vinha fazendo essa reflexão, uma série em João 6, do final do capítulo. Nos aspectos da salvação, nós estudamos que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não trouxer. Jesus disse também que quem vem a Ele, Ele não lançará fora, demonstrando que a salvação ou a obra da salvação nas nossas vidas, ela é realizada por Deus, pelo mérito e obediência de Cristo, não o nosso mérito. Também meditamos que é necessário participar desta graça por completo, sabendo a grandeza do que é este favor imerecido, dado por Deus para os pecadores que se arrependem, a saber, nós. Portanto, aqueles que estão em Cristo precisam viver e participar do seu sangue e do seu corpo. E este discurso não é duro, como no dia em que Jesus anunciou no capítulo 6, aqueles homens, muitos dos que ali estavam, principalmente os judeus e alguns dos discípulos,
disseram: duro é este discurso, e se escandalizaram dele, como nós vimos domingo passado. Não deve ser escandalizado esse discurso do Senhor, de participar do seu corpo, do seu sangue, pelos seus seguidores. Porque para estes, ou seja, para os seguidores de Cristo, a motivação da fé não são os sinais ou os pães que o Senhor tinha dado, multiplicado, tinha feito, mas sim a motivação da fé dos seguidores de Cristo é o próprio Cristo. Mesmo depois do ensinamento, deste ensinamento que Jesus tinha feito, tinha dado, tinha ensinado, muitos dos seus discípulos não só mais se escandalizaram com este ensinamento, mas o abandonaram. E aí os irmãos vejam no versículo 66 que nós lemos, o texto diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Depois daquele momento, aquele ensinamento, deles ter se escandalizado, entendido ou achado que aquele discurso de Jesus era duro, abandonaram o Mestre. E nós vimos domingo passado que se eles abandonaram o Senhor, ou se eles se escandalizaram por aquele ensinamento, avalie como seria no dia da crucificação, como assim o fizeram, abandonando o Senhor. Para nós, irmãos, a alegria da salvação, e é preciso nós entendermos isso, para o seu povo, ou a alegria da salvação e a motivação da fé, fazem do salvo verdadeiramente alimentado, plenamente saciado, e o próprio Deus, através de Cristo, dá a perseverança dos eleitos do Senhor, que já o seguem não pelos sinais ou pães. Neste capítulo 6, Jesus para a multidão que o seguia e disse: vocês estão me seguindo porque se fartaram com os pães que eu multipliquei. A motivação daquele povo era o que Jesus poderia oferecer, ou os sinais que ele poderia fazer, mas não Jesus ser quem de fato ele é, o Cristo, o Verbo de Deus encarnado. O próprio Deus, através de Cristo, dá a perseverança dos eleitos do Senhor. Esses eleitos já o seguem não pelos sinais ou pães, mas pelo que ele é, e se alimentam dele, de Jesus, do pão, do sangue que foi vertido naquela cruz. Gostaria de meditar com os irmãos, então, a partir daqui, em alguns pontos. Primeiro ponto: ao ouvir da necessidade de participar do corpo e do sangue, muitos desistiram. Quando Jesus ensinou e disse que não era somente necessário ver os sinais, crer nos sinais, ou estar ali só para se alimentar do pão natural, dos peixes, mas tinha que participar do seu corpo, do seu sangue, e a gente pode entender isso claramente na ceia que ele viria a instituir, depois o sacramento. Aqueles, ou muitos daqueles discípulos, desistiram da fé. Deve haver, meus irmãos, para caminhar com Jesus, para viver com Cristo, uma renúncia total. Não podemos estar nessa caminhada divididos, flertando com o mundo. Ora eu sirvo a Deus, ora eu sirvo a Cristo. Nós falamos semana passada. Ora eu sirvo a Deus, ora eu sirvo a Santana.
vendo na igreja ou venho à igreja quando dá certo. Mas também eu frequento as festas do mundo quando eu tenho essa oportunidade. O discípulo precisa ser íntegro ou integral, viver o Senhor integralmente, servir o seu Senhor. O modo, irmãos, dividido de viver, ele é perigoso. Ele revela para nós que não conhecemos o Cristo por completo. Porque se assim fosse, estávamos plenamente saciados. Irmão Lohan, prove na Bíblia que se eu conheço Cristo por completo, eu não preciso viver dividido em dois pensamentos. João 6, 57 e 58. Assim como o Pai que vive me enviou, disse Jesus. Igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Os judeus, ao se escandalizarem porque Jesus disse que deveria comer do pão, eles disseram: nossos pais comeram do maná. E Jesus disse: comeram e morreram. Mas o pão que eu tenho para lhes dar, que sou eu, Jesus disse, esse lhes dará a vida eterna. De forma que se eu me alimento deste pão, eu não tenho mais necessidade de comer o pão de Baal, de voltar aos rudimentos do Egito, às cebolas ofertadas na escravidão, das chicotadas de Faraó, das agruras do pecado do mundo, dos pés da santa que o povo idolatra aqui em Caicó. Respondeu Jesus, João 14, 23 e 24, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 23 e 24. Veja, meus irmãos, Jesus disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Jesus diz que se nós somos os seus discípulos, e o amamos verdadeiramente, ou amamos as suas palavras, porque não tem como eu amar a Cristo e não amar as Escrituras. Eu obedeço a Cristo, mas não acredito em tudo que está escrito na Bíblia. Eu gosto de ouvir sobre Jesus, mas eu não acredito que a Bíblia que foi escrita por homens é a palavra de Deus. Pois bem, por isso é que vivemos divididos nos dois pensamentos, entre amar a Deus e amar o mundo. Porque se nós vivemos em Cristo e amamos a sua palavra, o que é que Jesus diz? Eu e o Pai viveremos para ele e faremos nele morada. E eu garanto aos irmãos que se o Senhor Deus e se o Pai faz morada no meu e no seu coração, não tem espaço para Santana, nem Baal, nem nenhuma outra coisa deste mundo. Porque o Pai e Jesus são plenamente tão grandes que preenche todo o vazio da nossa alma. Ele é o pão vivo. Não é como aquele maná do deserto, que foi transitório.
que pereceu. Ele é o pão vivo, é eterno, não perece. Primeiro ponto. Segundo ponto, a desistência em seguir a Cristo daqueles homens, ou o abandono de muitos dos discípulos, o desprezo pelas palavras do Mestre, porque é assim que isso faz. Quando eu abandono seguir a Jesus, eu estou desprezando o Mestre, as suas palavras, os seus ensinos. Eu estou dizendo no meu orgulho, eu não preciso de Jesus. Dá para eu viver minha vida sozinho. E foi isso que aqueles homens fizeram. Desistiram de seguir a Cristo. Desprezaram as palavras do Senhor. Porque eles demonstraram que não era verdadeiramente seus discípulos. Nós somos pecadores, irmãos. Eu e os irmãos, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Passamos por momentos na nossa vida que esses momentos tentam nos fazer desistir da fé. Somos confrontados no trabalho, em casa, na família, na rua. Somos tentados a pecar, a abandonar o Senhor, trocá-lo por porcarias, por coisas vãs, sem futuro nenhum. Mas em João 6, 37 ao 39, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 57, Jesus disse o quê? No final do versículo: também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aqui está o segredo: se alimentar de Jesus. Para não desistir, meus irmãos, nós precisamos se alimentar dele. Palavra, a sua palavra, não palavras de homens. A oração, os sacramentos para os que são batizados, essa meditação, essa palavra, esse alimentar-se de Cristo deve ser diário. Molohan tem que ler 20 capítulos, tem que ler um. Irmãos, eu escutei uma coisa essa semana de um pastor que eu achei interessante. Tem que ler o que você entende, a quantidade que você dá para entender, mas tem que ler, tem que meditar. Eu não sei ler, mas sabe ouvir. E hoje já tem aplicativo ou vídeo que o cara bota a leitura, capítulo 1 de João, e vai ficar lá lendo e você escutando. Mas isso tem que ser diariamente. Eu tenho que me alimentar de Jesus diariamente. Nenhum de nós, irmão, vive sem comida. Nenhum de nós vive sem bebida, sem água. Da mesma forma, o cristão não tem como viver sem o pão vivo, sem o seu Cristo. Porque se assim formos, irmão, nós vamos desistir. Nós não vamos chegar lá. Não participar disso, desse se alimentar, de estar perante o Senhor, poderá nos fazer desistir. Porque, meus irmãos, somente tem uma coisa que nos atrapalha nessa jornada da caminhada cristã. Chama-se o pecado. E ele é a razão de todos os males da humanidade. O homem tenta culpar a Deus pelas suas misérias.
Mas a culpa da miséria da humanidade é o pecado que a humanidade comete. Irmãos, o ser humano, depois da depravação, ele é um grau de maldade tão grande que nós somos capazes de cometer, que às vezes a gente se espanta. Os irmãos devem estar acompanhando que um cientista, um médico lá dos Estados Unidos está sendo interrogado. Tudo indica que esse cara conseguiu descobrir que uma medicação simples tinha ou poderia salvar muitas pessoas durante a pandemia. E por interesse próprio, segundo as informações que constam, esse cara escondeu, não somente escondeu, divulgou que aquela medicação não servia. Não foi ele sozinho, vários outros conseguiram ou continuaram escondendo as medicações para que as pessoas não tivessem acesso e morressem, chegassem entubados, para testar outras alternativas. Meus irmãos, a que ponto o ser humano chega? Irmão Lohan, esse homem é muito perverso. E nós também. Meu irmão Lohan, não diga que eu sou perverso, não. É. Porque muito mais importante do que essa medicação que poderia livrar as pessoas da doença do Covid, de se agravar e morrer, é o Evangelho. Que pode dar vida, porque Jesus disse que as palavras dele são de vida eterna. E nós escondemos este Evangelho. Não anunciamos às pessoas. E as pessoas estão morrendo sem Jesus, indo para o inferno, por não ouvir das Escrituras. E eu e você temos o maná nas nossas mãos, as Escrituras, e a gente esconde, negligencia, não diz às pessoas, não passa adiante essas palavras, este pão. 1 Coríntios 11. O pecado, irmãos, antes de ler 1 Coríntios 11, faz-nos, ou nos leva, ou nos dá como salário a morte, viu? Ele é terrível. Não viva em pecado. Não tenha prazer no pecado. Quando pecar, se entristeça. Corra para o seu quarto, chore, diga: Jesus, tire isso de mim. Eu não quero viver pecando, eu não quero ter prazer nisso, eu não amo mais o pecado. Porque, irmãos, o salário do pecado é a morte, e os irmãos não pensam que é só a morte aqui, mas é a morte eterna. É o inferno, é a eternidade longe de Deus. O pecado é isso, ele não pode ser banalizado. O pecado não podemos andar com ele de mão dada, porque ele nos matará. Ele é capaz de nos fazer desistir, irmãos, da caminhada, porque ele é o que nos separa o homem de Deus. É o pecado. As Escrituras dizem, 1 Coríntios 11, 28 ao 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, irmão. O texto sagrado diz que são muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque nós não discernimos o corpo do Senhor. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, irmãos, se eu me julgasse, e o que é que eu faço? Julgo você. Julgo o próximo. Mas o texto diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Veja, irmãos, quando nós dizemos e percebemos, estamos ali vendo que aquilo está errado, que eu estou fazendo, que eu estou me examinando, confessando, como o pastor Felipe disse, faz parte da vida de santidade ao Senhor, confissão de pecado. O Senhor nos disciplina para não sermos condenados. Quer dizer que se o Senhor não nos disciplinar, nós seríamos condenados. Se o Senhor não viesse aqui e morresse morte de cruz em nosso lugar, nós seríamos condenados, irmão. Isso é muito terrível. Romanos 6, 22, 23, agora, pois, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O contrário de uma vida de pecado é uma vida de santificação, e a vida de santificação dá por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, irmãos, não esqueçam disso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que não podemos banalizar o servir a Cristo. Não podemos banalizar o Cristo de Deus, o pão da vida, porque Ele é o dom gratuito de Deus para nós, que nos garante a vida eterna. Romanos 8, do 1 ao 4, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado, do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O servo de Deus não pode andar segundo a carne, e sim segundo o Espírito, porque Deus odeia o pecado. Deus tem uma ira santa contra o pecado, ao ponto dele trazer a crucificação sobre o seu próprio Filho. Irmãos, foram os judeus que crucificaram, foram os romanos que crucificaram. Foi não, meus irmãos. Foi eu e você. Mas eu não estava nem lá, irmão. Mas o nosso pecado estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje estamos perante a mesa do Senhor. Não dá, o Senhor, na verdade, nos dá esta oportunidade de arrependimento. Muitas vezes, meus irmãos, veja isso, muitas vezes nós preferimos não participar da mesa. Quando nos examinamos individualmente, como o texto diz, pois nós amamos mais o pecado que praticamos do que a Deus. Hoje, irmãos, o Senhor nos convida a amá-lo mais do que o pecado. E como é isso, irmão? Abandone o seu pecado e participe da mesa. Não, Molohan, eu prefiro ficar com o meu pecado e não participar da mesa do Senhor. Ou então, é verdade, irmão, eu pequei até hoje. Eu não tinha mais força nem tempo para sair. Mas eu vou clamar a Jesus o arrependimento e abandonar o pecado, a vida de pecado que eu tenho levado, para participar do sacramento que o Senhor Jesus me deixou. Precisamos abandonar o estilo de vida pecaminoso, irmãos. O mundo está desmantelado, está se acabando por conta do pecado, e o cristão não pode se adequar, se alinhar, viver desse jeito, irmão. Nós precisamos se arrepender.
Nós precisamos participar da comunhão com os irmãos, da mesa, do pão, do vinho, do sangue de Cristo representado, do corpo de Cristo representado pela carne. Como Jesus disse, aquele que comer do meu corpo, beber do meu sangue, este terá a vida eterna. Como é que eu terei a vida eterna se eu não abandono o pecado, se eu não deixo o pecado para participar da mesa, mas eu quero viver com o pecado e também participar da mesa? Não tem como, irmão. Não tem como. Essa é a vida dividida que eu estava dizendo. Hoje o Senhor nos convida a amá-lo mais do que o pecado. Precisamos abandonar o estilo de vida pecaminoso para participarmos da comunhão com o Senhor. Desfrutaremos então de plenitude da fé cristã, maturidade espiritual. Conheceremos a Cristo como Ele é, porque estaremos participando dele, o pão vivo que desceu do céu. Meus irmãos, se você nunca entendeu isso, entenda hoje. Isso não é simplesmente um pedaço de pão e nem um suco de uva. Por enquanto é, né, pastor Filipe? Mas vai ser orado. Representarão, então, espiritualmente a presença santa de Cristo aqui conosco. E espiritualmente representarão o corpo e o sangue, que foi o corpo dilacerado e o sangue derramado na cruz. O comer desse pão, irmãos, é isso. Ponto 3, estou encerrando. O que nos motiva? Somente o Cristo tem as palavras de vida. João 6, 67 ao 69. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Ele pode dar plenitude na minha e na sua vida. Somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Somente Ele pode nos conduzir a Deus, nos justificar e nos salvar. Viver longe de Jesus, irmãos, ou viver como se Ele não existisse. Porque quando eu vivo meus prazeres, quando eu vivo deleitando-se do pecado, eu estou vivendo como se Jesus não existisse. Querendo servir a dois senhores, irmãos, isto vai custar caro no dia do juízo final, que se nós olharmos os sinais se aproxima. Nós não sabemos até quando estaremos aqui, eu não sei se estarei aqui domingo que vem, a verdade é esta, que nós não queremos encarar. Mas hoje o Senhor nos traz essa oportunidade, irmãos. Viver longe de Jesus ou como se Ele não existisse, querendo servir a dois senhores, vai custar caro no dia do juízo final. Muitos naquele dia desistiram, nos dias de Jesus, no dia aqui de João 6. Muitos desistiram, o texto diz, de seguir a Jesus, de caminhar, viver com o Senhor. Se hoje a pergunta que o Senhor fez aos 12, porque aqui essa pergunta foi aos 12, quando o povo começou a sair, os discípulos, Jesus chama os 12 e diz a eles, o texto diz, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Irmãos, não é Jesus que depende ou precisa de nós. É nós que precisamos dele. O que seria da minha vida ou da sua sem Jesus? Então, quando Jesus pergunta àqueles homens, se ele perguntasse hoje a mim e a você, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Não participar? Não estar comigo? Qual seria a minha resposta?
Pedro respondeu: para quem iremos? Quem é que importa mais do que Jesus? Quem é que vale mais do que Jesus? Pedro respondeu: para quem iremos? Meus irmãos, nós outrora estávamos mortos em delitos e pecados. O Senhor nos achou como ovelhas sem pastor, nos deu vida, nos deu um canto para congregar, nos deu arrependimento da vã maneira de viver, do pecado, do desmantelo, do charco de lodo que eu e você vivia. Como filhos da ira, Efésios 2 chega a dizer, era a situação que nós nos encontrávamos, irmãos. Ninguém queria negócio comigo nem com você, não. Talvez queira alguém alguma coisa com você, porque você tem alguma coisa para dar hoje, mas naquele dia do desmantelo, do pecado, do lamaçal, do charco de lodo, do vazio, da desgraça da sua alma, ninguém queria, e Jesus quis. Jesus te chamou. Jesus me chamou, irmãos. Esse é Jesus. Hoje Ele nos traz a sua mesa. Para quem iremos? Somente Ele tem palavras de vida eterna. As pessoas precisam saber disso. Nós precisamos crer e conhecer isto. Sabe o que Pedro continuou dizendo? E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Se queremos caminhar com o Senhor, essa deve ser a nossa real motivação da fé. A natureza de Jesus, o que Ele é, o pão da vida, as palavras de vida. Isso alimenta os eleitos, as ovelhas. Isso nos traz esperança neste mundo vil. Isso nos fortalece contra o pecado e isso nos faz perseverar na fé. É Jesus. É Ele. Aplicação. Primeiro, não podemos desistir de servir a Jesus pelas circunstâncias da vida. Ou porque Ele nos convida para viver uma fé profunda e não superficial. Pelo contrário, temos que nos entregar a Ele totalmente. Se vivemos e temos prazer no pecado, não somos os seus discípulos. Isso nos fará desistir de seguir Jesus. Somente crendo e conhecendo o Senhor é que podemos perseverar na jornada e anunciar que Ele tem as palavras de vida eterna. Amém? Irmãos, vamos orar. Pedir a Deus que nos prepare para o momento da Santa Ceia. Precioso Deus, eterno Pai, louvado seja, ó Deus, por sua palavra. Está, ó Deus amado, aos nossos ouvidos. Claramente, ó Deus, nos convidando, ó Deus, de forma amorosa, a rever os nossos conceitos, ó Deus, o nosso coração, como nós estamos, ó Deus, nos comportando diante de Ti. Ó Pai amado, que a Tua palavra, Senhor, que é a espada de dois gumes, possa, Senhor, verdadeiramente nesta noite, trazer uma operação, ó Deus, na nossa vida prática. Que nós possamos praticar, ó Deus. As tentações virão, mas que nós possamos estar fortalecidos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, para vencer as tentações, ó Deus, assim como o Seu Filho Jesus venceu. E Ele venceu, ó Deus, usando a Tua palavra, porque Ele dizia, está escrito. Nós vivemos, ó Deus amado, como regra de fé e prática, a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, nesta caminhada, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos nos preparar para o momento da ceia do Senhor. Todos os dias desistem pessoas da mesa do Senhor.
o texto que foi pregado diz que muitos desistiram. Também no dia da ceia que o Senhor Jesus ele instituiu aos seus discípulos, havia um que estava sentado à mesa que também desistiu. Desistiu de caminhar com Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Mas nesta noite, irmãos, estamos reunidos na mesa do Senhor novamente, mas com outro fim. O Senhor, ele nos convida a olhar para o passado, porque ele diz no seu texto sagrado, 2 vezes, uma ordem dizendo, fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo. O pão nos lembra do corpo perfeito do Filho de Deus, que se fez carne e foi moído pelas nossas transgressões. Claro que o pão não vai se transformar no corpo de Jesus, nós não cremos na transubstanciação. Mas Jesus disse, lembre, é em memória, este memorial do passado. O vinho nos lembra da nova aliança selada pelo sangue de Cristo Jesus. Um sangue que purifica o crente de todo o pecado e perdoa ele de toda dívida que ele tem contra Deus. O sangue de Jesus Cristo, o cálice, o sofrimento que Jesus passou, o sofrimento que os discípulos de Jesus passaram. Tiago e João, quando foi indagado por Jesus acerca de algo que foi beber do cálice, eles disseram, sim, nós beberemos, e eles beberam do cálice. Eles sofreram. Tiago foi o primeiro mártir. Foi o primeiro discípulo de Jesus a ser martirizado. É em memória, irmãos, do Senhor Jesus Cristo, pelo seu corpo, pelo seu sangue. Então, quando nós recebemos o pão e o cálice, nós devemos olhar para trás, para a cruz. Lembrar, irmãos, que a nossa salvação não foi comprada por nossos esforços. Nós não temos mérito nenhum na salvação do Senhor. Foi de graça, a própria palavra diz que foi um ato, um presente que Deus nos deu, que nós não merecemos. Por isso custou tão caro, custou uma vida de um inocente. Mas também nos convida a olhar para o presente, porque o texto vai nos dizer que todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós olhamos para o presente e podemos enxergar uma reconciliação. Porque é isso que o texto de 1 Coríntios está falando. No capítulo de número 10, Paulo vai dizer, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão dos santos de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós somos irmãos. Esta mesa, ela não pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta mesa, ela pertence ao nosso Pai. Estamos sentados à mesa do nosso Pai. Isso significa que nós olhamos para esta mesa e podemos ver nesta noite esta reconciliação de Deus com a sua família, com o seu povo, reunindo os seus filhos, todos a sentarem à mesa para comer do mesmo pão e beber do mesmo vinho. Não há diferença. Não há um melhor, não há um pior, como foi pregado. E neste presente ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. O Senhor não quer que você fuja da mesa. Ele não quer que você fique fora da mesa.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 ao 26, vai nos dizer esta instrução do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, da mesma maneira, depois de haver ceado, ele também pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí ele vai nos apontar para o futuro. Essa mesa é um olhar para o passado, um olhar para o presente e um olhar para o futuro. Ele vai dizer: até que eu venha. Anuncie as boas obras. Anuncie as boas novas. Anuncie a bondade de Deus até que eu venha. Irmãos, Jesus voltará para nos levar. Ou aqueles que já estão com Ele voltará com Ele para nos encontrar. E todos nós, face a face com Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eternamente cearemos com Ele, sem dor, sem precisar você se examinar, fazer o seu autoexame. Portanto, neste momento, meus amados irmãos, aqueles que estão aptos a fazerem parte da mesa do Senhor são os membros professantes em boa ordem nesta congregação ou em outra igreja evangélica genuína, que é fiel à palavra de Deus. Todos aqueles que confessaram os seus pecados a Deus, se arrependeram de suas faltas e publicaram a sua fé e foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão aptos a fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Eu convido a você a ficar de pé neste momento. Você que vai participar da mesa do Senhor e aguardar os presbíteros passarem distribuindo, servindo vocês com o sangue e com o corpo do Senhor Jesus. À medida que os irmãos forem pegando os elementos, aguardem pelos irmãos, porque o Senhor Jesus também instruiu a Paulo e Paulo instruiu aos irmãos, e hoje a palavra de Deus está nos ensinando. Versículo 33, ele diz: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aguardar o irmão chegar na mesa para todos se deliciar da presença espiritual do Senhor Jesus, nos fortalecendo a nossa fé. Este sacramento vai nos fortalecer, irmãos, para que eu e você não venha desistir. Se a palavra hoje foi pregada dizendo não desista, você nesta noite está sendo fortalecido pelo Senhor para você não desistir. É a doutrina da perseverança. Eu gosto de dizer a doutrina da preservação. Porque eu e você, irmãos, por nós mesmos, desistiremos. Quantas vezes a gente não pensou em chutar o balde, em desistir de congregar, em abandonar os irmãos, muitas vezes em abandonar a família ou o emprego, porque nós somos limitados. Nós reconhecemos que somos fracos. Carecemos do Senhor Jesus. Ele é quem nos nutre. Ele é quem nos dá força. Não é na força do nosso braço. Davi entendia isto. Quando chegou ali diante daquele filisteu, daquele gigante, Jesus diz: é no nome do Senhor que eu vencerei esta batalha. Eu não preciso das armaduras do Saul. Eu preciso do Senhor, irmãos. Nós precisamos de Cristo para dizer não para o pecado. Porque a carne é fraca. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, vai dizer assim: aquele que pensa que está de pé,
Cuidado, porque você pode cair. Por isso não é olhar para a esquerda nem para a direita, mas olhar para o alvo. E esta direção de olhar para o alvo é o próprio Senhor Jesus que nos dá. Através do teu Espírito Santo, nos guiando, falando conosco, como o presbítero Lohan pregou aqui. Nós nos entristecemos, irmãos, porque o Espírito Santo entristece. Ele mora dentro de você, ele faz habitação em você. Você é a casa espiritual do Deus vivo. Por isso que quando você tropeça, quando você falta, quando você age com penalidade, o Espírito Santo lhe constrange. Este é meu corpo que é dado por vós. O sangue de Jesus tem poder. Este é meu corpo que é dado por vós. O sangue de Jesus tem poder. Portanto, irmãos, nesta noite nós iremos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que consagre estes elementos à parte que estão em nossas mãos, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos capacitar a estarmos preparados e prontos para quando Ele vier, porque Ele virá. E assim, irmãos, abraçarmos o nosso noivo e partirmos com Ele para toda a eternidade. Pai, nesta noite nós te agradecemos pelo teu corpo e pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Reconhecendo, ó Deus, após um autoexame, ó Deus, que, ó Senhor, carecemos da tua misericórdia, Deus, porque se todos os dias nós fizermos essa atividade de nos examinarmos, Senhor, encontraremos algo que precisa mudar, que precisa, Senhor, ser restaurado, que precisa, ó Deus amado, de ser trocado, substituído, ó Deus amado, que precisa de ser, ó Deus, esquecido, jogado no mar do esquecimento, mas, Senhor, só conseguiremos com a tua ajuda, Pai querido. Por isso, nesta noite, consagre, ó Deus, estes elementos que estão à parte, ó Deus, em nossas mãos, para que seja o fortalecimento do nosso espírito, para que nós estejamos, ó Deus, cheios do teu Espírito Santo nesta noite. Mas também nós oramos pela vida daqueles irmãos, ó Deus, que ainda não estão fazendo parte destes elementos tão sagrados. Fala ao coração deles também, ó Deus. Endireita, ó Deus amado, este caminho a esta mesa. É o Senhor, Deus, que endireita os caminhos. É o Senhor, Deus, que muda o coração. Então, ó Deus, faz esta obra em nome de Jesus. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tendo dado graças, o Senhor partiu o pão e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a vinda do Senhor Jesus, até que Ele volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bebei dele todos. Fiquemos todos de pé, irmãos. Ó Pai bendito, te louvamos, ó Deus, nesta noite, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso dono, é o nosso Senhor, é o nosso fiador, é aquele que se entregou na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. Obrigado por esta fé, Deus, esta fé que nos salvou, esta fé que nos deu este acesso a Ti, Deus. Esta fé, ó Deus, que nos levou a sermos imputados, ó Deus, como justos diante de Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome, muito obrigado. Ó Deus, eu sei, ó Deus, que o Senhor está trabalhando. Eu sei, ó Pai querido, que o Senhor tem o seu tempo, tem o seu dia, a sua hora, o seu local, o seu jeito, ó Deus, de resgatar os teus filhos, os teus eleitos desde a fundação do mundo.
Eu sei, ó Deus amado, que o Senhor, quando salva, ó Deus, vem com esta bendita graça, ó Deus, algo que se espalha na nossa família. É a promessa que serão benditas todas as famílias na fé de Abraão. Ó Pai, eu tenho a certeza que o Senhor fará esta obra em nossa casa. Ó Pai, eu sei, ó Deus, que tem muitos que estão com o coração ainda, ó Deus, apertado, porque não estão todos ao redor da mesa, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é aquele Pai que espera. O Senhor esperou o filho pródigo. Ele ainda vinha longe, distante, mas foi o Senhor que avistou e o recebeu e deu um banho e colocou, ó Deus amado, as sandálias, colocou as vestes, deu o anel de volta ao seu dedo e fez uma festa. É assim, ó Deus, que devemos sempre, ó Deus, enxergar a tua majestosa obra no nosso meio. O Senhor não deixa de trabalhar por nós. Por isso, ó Deus, completa esta obra em nossa casa. Completa esta obra em nossa vida, Deus, por completo, no nome de Jesus. Amém. Recebei, ó irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós nesta noite, sobre toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Os irmãos, alguns avisos, rapidinho. Quarta-feira, às 7 da noite, culto de oração e de ensino. Também terá a aula dos jovens e adolescentes. Tem sido uma bênção, graças a Deus. Os irmãos continuem orando por esses professores, irmãos que estão participando ali, também pelos jovens e adolescentes, e pelos pais, que estão trazendo seus filhos. Sábado terá uma programação especial aqui para as famílias, ou seja, para todo mundo da igreja, Para todo mundo aqui, fazemos parte de uma grande família. Às 5 horas da tarde, nós teremos um momento da palavra, do louvor e depois da comunhão, como os irmãos sabem. Esse culto é aquele que os irmãos têm não somente a oportunidade, mas o dever de convidar as pessoas que não são crentes, para eles participar conosco, ouvir a palavra, estar em comunhão conosco, conhecer a casa do Senhor, e o restante é com Jesus. Então, sábado, às 5 da tarde, todos os irmãos aqui estão convidados para estar conosco. Hoje também, e no domingo, às 6 da noite, teremos culto solene aqui no domingo. Os irmãos que vieram da Central, hoje nós estamos muito alegres também que os irmãos da Central estão conosco, E toda a igreja diz como? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E volte sempre. O da Central é de casa, mas principalmente aqueles também que estão nos visitando, que ainda não são crentes. Hoje o pastor Felipe esteve conosco também. Então, que Deus abençoe os irmãos e tenha uma semana abençoada. Cumprimento o seu irmão em Cristo Jesus.